Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo, dia de Flu pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui da parcial de ingressos para a partida, vou falar por que titular do Fluminense não foi relacionado de novo, vou falar sobre a lista de relacionados que saiu e também as escalações tanto de Fluminense, tanto de Juventude. Então fique comigo até o final, já vai deixando o seu like. Já coloca aí da onde que tá assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço pra você. Então, vambora, sem enrolação, para as informações do Fluminense. Começar falando rapidinho aqui da parcial de ingressos para Fluminense e Juventude. A gente não vai ter um Maracanã igual dessa imagem, a gente não vai ter uma presença maciça do torcedor do Fluminense para essa partida do Campeonato Brasileiro para a 7ª rodada. Pouco menos de 18 mil ingressos foram vendidos para essa partida. O Maracanã não deve receber um grande público, como eu falei, né? A expectativa fica ali em torno de 20 mil pessoas, 21 mil. Difícil ter muito mais do que isso. A galera, claro, tá desconfiada um pouco com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda não tá bem, mas o Fluminense vem de classificação na Copa do Brasil, vem de classificação da Libertadores. É um momento que a torcida poderia comparecer um pouco mais. Eu não gosto de ficar falando, fulano tem que ir, a torcida tem que ir. Até porque nesse jogo específico eu não vou comparecer, eu tenho um compromisso. Mas, será que não tem mais 20 mil torcedores, pelo menos, podendo ir para esse jogo? Fica essa dúvida, porque o torcedor do Fluminense é muito grande aqui no estado do Rio, né? Então, tô falando 20 mil torcedores, é quase nada, né? Vai ter 60 mil na apresentação do Thiago Silva, mas como eu disse, eu não gosto dessa coisa de ficar obrigando alguém a ir no estádio. A pessoa pode ter compromisso, a pessoa pode simplesmente não querer, mas como torcedor, a gente sempre gosta de ver o estádio lotado, né? É sempre bom ver o Maracanã. O Fluminense é muito mais forte com o Maracanã lotado, mas deveremos ter mais de 20 mil pessoas que vão empurrar, vão apoiar o Fluminense a vencer o Juventude, porque a gente precisa. A gente está na zona do rebaixamento, vencendo a gente passa o próprio Juventude e aí já se livra da zona nessa rodada. Por mais de que tenha outros jogos, a gente já vai sair da zona só de ganhar do Juventude. Então, vamos ver se nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro a torcida consegue, né, dar uma empolgada, dar uma animada maior, comparecer mais, porque vai ser fundamental esse apoio. A Libertadores agora é só lá em julho. Copa do Brasil já vai ter também partida, mas o nosso foco agora tem que ser a recuperação do Campeonato Brasileiro, porque, cara, o Campeonato Brasileiro agora tá embolado, né? 2, 3 vitórias já vai colocar o Fluminense lá em cima e a galera pode dar aquela empolgada para comparecer mais. Mas fica aí essa informação de parcial de ingressos. Deveremos ter público modesto no Maracanã para esse confronto contra o Juventude. Vamos falar do Samuel Xavier, gente. Samuel Xavier, titularíssimo do Flu, da lateral direita, tem tido poucos minutos, jogou poucas partidas nessa temporada, só foram 7 por conta de problemas físicos. Ele segue afastado dos jogos, ele não foi relacionado, spoiler aqui, eu vou trazer a lista de relacionados, mas tem um spoiler, o Samuel Xavier não foi relacionado. Ele já está treinando normalmente com o restante do elenco, mas a comissão técnica tem sido cuidadosa sobre o retorno dele. Isso porque o jogador vinha se recuperando de uma lesão óssea, a situação demanda maior cautela, é uma informação do jornalista José Ilan. O Samuel Xavier, eu lembro você aqui, não entra em campo desde o empate do Fluminense em 0-0 com o Cerro Porteño no dia 25 de abril, lá no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores. Samuel Xavier, eu nem preciso dizer, né? Um dos destaques do Fluminense desse time titular, titular absoluto da lateral direita, não tem questão de Marquinhos, quando o Samuel está à disposição, o Samuel sempre joga, e a gente fica nessa expectativa, né, de ter o Samuel à disposição, porque o Fluminense é sempre mais forte pelo lado direito, tendo ele por ali, e eu sempre digo aqui, não tem hoje, né, no futebol brasileiro, um lateral direito melhor que o Samuel Xavier.
pode procurar aí. Não tem lateral direito melhor no futebol brasileiro que o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, para mim, é o melhor lateral direito do continente. Então, é esse nível de jogador que tá jogando poucos jogos. A gente precisa do Samuel mais em campo, porque o Fluminense fica mais forte realmente. Ele tem uma qualidade, uma sensibilidade, né, de subir na hora certa, de posicionamento, que ele adquiriu. Eu realmente jamais imaginaria que o Samuel Xavier atingiria esse nível que ele atingiu jogando com a camisa do Fluminense. Eu sempre achei ele um lateral comum, né? Se destacou lá no Ceará, era ídolo. Ele teve uma experiência no Atlético Mineiro que não foi tão bem assim. A gente lembra que ele vem pro Fluminense, não vai bem, o Fluminense renova, a Central Fluminense faz uma live reclamando da renovação, que na época era inexplicável, do Samuel Xavier. Ele era banco do Calegari, não jogava bem mesmo. E ele deu uma volta por cima, aqueles casos da volta por cima, que é aquela surpresa positiva que a gente gosta de ter. Eu acho que é o caso do Samuel Xavier. Então, fica essa informação, ele está treinando normalmente, mas estão tratando com mais cautela esse retorno, até porque o Samuel já teve vários problemas físicos nessa temporada 2024. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Nelson de Ceabra, na Bahia, para o Jorge de Florianópolis, para o Marco Aurélio de Espírito Santo, para o Cláudio Luiz de Viçosa, Minas Gerais, para o Manuel Caetano, sempre conosco aqui de Natividade, Rio de Janeiro, para o Francisco de Assis de Minasul, Goiás também, e pô, Marcos Afonso também é outro cara que está sempre conosco aqui. Valeu demais pelo carinho de vocês estarem sempre participando dos nossos vídeos, se informando com a Central Fluminense. Deixa o seu like, comenta aí da onde que tá assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. Então eu vou trazer a lista de relacionados e falar as prováveis escalações de Fluminense e Juventude. Vamos falar da lista de relacionados, porque tem algumas novidades nessa lista. Vamos lá, Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes, aí não tem novidade nenhuma. Alexandre, Antônio Carlos, Calegari, Davi Teran, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, voltando à lista de relacionados, Felipe Melo, Germancano, Guga, Isaac, John Arias, John Kennedy, Cauã Elias, Keno, Marcelo, Marlon, Marquinhos, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Thiago Santos. Mais uma vez, o Gabriel Pires segue de fora. A princípio, tem essa informação do Samuel Xavier, não tem nenhuma informação dizendo que o Gabriel Pires está lesionado. No último jogo, a informação, né, que eu consegui apurar foi que o Gabriel Pires sentiu uma dores no joelho, por isso que não foi relacionado. Mas oficialmente o jogador está à disposição. Então a gente pode interpretar como uma opção técnica do Fernando Diniz, uma medida de preservar o jogador. Mas sendo bem sincero, o Gabriel Pires não joga, né, gente? Então vai preservar isso aqui, né? É um jogador com histórico de lesão, todo mundo sabia disso, e mesmo assim contrataram. E ele só está fazendo o que ele... Só está acontecendo, né, na verdade, porque não é culpa do jogador, obviamente, o que aconteceu no ano passado no Botafogo. Ele joga um jogo, fica fora um monte de jogo. A torcida do Botafogo já tinha falado isso quando ele sai de lá para vir. Então, é algo que vai precisar ser analisado aí pela gestão do Fluminense, porque é um jogador que o Fluminense ofereceu 2 anos de contrato. Contrato longo, salário... o salário do Gabriel Pires não é um salário de craque. Segundo as informações, fechou por cerca de 400 mil mensais. Gente, 400 mil mensais é muita grana. É muito dinheiro, muita grana. Então, assim, vamos ver como que vai ficar essa situação aí. Outro jogador que está fora é o Lucumí. E aí a gente pode reclamar aqui, pode debater. Por que trouxeram o Lucumí, gente? Um jogador da Série B da Colômbia. Não era nem para ter vindo para o Fluminense. Com todo respeito à pessoa, né? Nada contra a pessoa Lucumí, nada até contra o jogador Lucumí. Mas eu realmente queria entender essa contratação por parte do Fluminense.
Não é nem um jogador de série... Se fosse um jogador da Série A colombiana, beleza. Cara, o cara era da Série B colombiana. O futebol colombiano tá passando por um momento difícil. A gente tá vendo aí, ó, Milionários, campanha pífia na Libertadores. O único time colombiano que passou foi o Júnior, que também, né, passou... E é um time muito duvidoso, tecnicamente, no grupo do Botafogo, né? Cara, ele foi contratar um jogador do Boca Juniors da Colômbia, da segunda divisão, que não era nem o destaque principal da Série B colombiana. E aí agora ele tá atrás do Isaac, tá atrás do Calmon Elias, tá atrás de jogadores que tem aqui na nossa base. Então, por que, gente? Então... realmente, são contratações que eu não consigo entender. Eu reclamei aqui da contratação do Gabriel Pires muito pela parte técnica. Eu nem citava muito esse fator de desfalcar muito. Eu até citava, mas enfim, eu não esperava que seria algo absurdo assim, né, do cara jogar 10 minutos num jogo e nunca mais jogar, né, de ficar mais 3 semanas fora. E o Lucumí, a gente já falava aqui, cara, que contratação é essa? Aí o pessoal falava, é para renovação do Ares. Mas aí, o Ares ainda não renovou com o Fluminense. Então, uma contratação que realmente não dá para entender, mas a gente vê que o elenco do Fluminense, nessa lista de relacionados, está mais encorpado, né? Faltando ali o Samuel Xavier, faltando ali o André também, que são jogadores titulares importantes. Agora, a tendência é o Fluminense ter esse corpo de time. O nosso elenco é bom, tá rendendo abaixo, mas a gente tem potencial sim de melhora, porque tu vê pelos nomes aí, é uma galera boa, que se conseguir extrair o melhor, se o time estiver bem desenhado, vai dar muitas alegrias pro torcedor do Fluminense 2024, mas precisa jogar muito mais bola do que vem jogando. Vou falar aqui das escalações de Fluminense e Juventude. Vou começar rapidamente com o Juventude, que tá numa campanha irregular também no Campeonato Brasileiro. Não começou tão bem assim. E o Roger Machado, ex-Fluminense, não poderá contar com 2 de seus principais homens de meio campo. Kaique suspenso e o Jean Carlos lesionado. Com isso, ele deve mudar o esquema do time e usar 3 atacantes, com a entrada de Marcelinho ao lado de Lucas Barbosa e Eric Farias. A provável escalação do Juventude: Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Bosa e Alan Ruschel, Thiaguinho, Jadson, aquele ex-Fluminense, e Nenê, também ex-Fluminense, Marcelinho, Lucas Barbosa e Eric Farias deve ser a equipe do Juventude para encarar o Fluminense. Ele não poderá contar com Lima na partida, está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. O Ganso deve voltar ao time titular. O Ganso ficou no banco, né, contra a equipe do Alianza Lima. O técnico Fernando Diniz também não poderá comandar a equipe, foi expulso contra o São Paulo, você lembra muito bem, né, torcedor? Aquela treta lá com o Luciano, e o Eduardo Barros vai comandar o time. Marlon deve entrar no lugar do John Kennedy, atuar ao lado do Felipe Melo, e Martinelli deve atuar como volante ao lado de Alexander. Marquinhos disputa a vaga com o Guga, mas a tendência é que o Marquinhos seja titular da lateral do Fluminense. Então a provável escalação tricolor: Fábio, Marquinhos, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cano, né? O meio para frente aí, tirando o Alexander e por causa da lesão do André, meio campo aí do time campeão da Copa Libertadores da América. Então a gente vai ter praticamente, a gente pode dizer aqui, praticamente força máxima, tirando pelas ausências aí do Samuel Xavier e também do André. O André tá lesionado, Samuel Xavier ainda se recondicionando fisicamente. Fluminense e Juventude se enfrentam às 6h30 da tarde, com transmissão do Premier, tá? Então fica ligado também nisso aí. Muito obrigado, torcedor, por acompanhar esse vídeo até o final. Um abraço a nações tricolores. Tamo junto.